Bom dia a todos. Uma alegria muito grande ter recebido esse convite do Lúcio e do presbítero Murilo para compartilhar alguns fatos da história da Reforma Protestante, que é a história da igreja, das igrejas reformadas, é a história da fundação e do desenvolvimento da igreja, é a história da formação do pensamento cristão, teológico, como nós temos hoje. Então, o Lúcio está entregando aí, já está sendo distribuído aí, um TD, né, sobre o assunto, e o título é Da Reforma Protestante, Suas Causas e Consequências. Já nós vamos ver uns slides ali, mas vamos ver aqui a introdução. Todos têm aí? Já está sendo entregue aí, né? Então, vamos lá. Diferente do entendimento comum à mente evangélica brasileira, a Reforma Protestante não acontece num vácuo histórico-cultural. Há um pensamento equivocado de que a Reforma aconteceu porque Martinho Lutero se desgostou da igreja e pregou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Mas não é bem assim. O século XVI é um momento de notáveis mudanças. O mundo, durante a Reforma Protestante, ou antes da Reforma, estava em mudança, progressos, desenvolvimentos, um tempo marcado pelo surgimento de grandes personalidades e de líderes talentosos. Então, todo mundo mudou durante o século XVI, essa que é a verdade, e a Reforma acontece na sombra destas mudanças. A Reforma acontece pegando carona em tantas mudanças que já vinham acontecendo há pelo menos 100 anos atrás, 100 anos antes de Martinho Lutero. O mundo estava mudando geograficamente, de uma civilização potâmica a talássica, ou seja, são duas palavras esquisitas, né? É porque o mundo civilizado era o mundo da Babilônia, do Oriente Médio, ali entre os rios Tigre e Eufrates. E aí uma civilização potâmica, ou seja, uma civilização que vivia em torno dos rios. E a partir do século XVI, o mundo vai se tornar uma civilização oceânica, ou seja, as grandes descobertas, as grandes explorações vão fazer do mar as estradas, como está escrito aí. A exploração das Américas transforma os mares em estradas. Então o mundo estava em expansão no século XVI. O mundo estava mudando politicamente. A ideia de um Estado universal controlado pela igreja, na verdade tendo como centro a igreja católica, dá lugar ao surgimento das nações-estados. Então agora o poder católico romano, o poder monárquico, o poder do bispo monárquico foi descentralizado. Então isso foi uma mudança drástica. O mundo estava mudando economicamente. A economia baseada na agricultura vai sendo substituída pelo comércio e pela indústria, enfraquecendo a economia da igreja de Roma, agora ignorada pela classe média. O mundo estava mudando socialmente, que é o surgimento da classe média. A possibilidade de ascensão social marca o século XVI. Até o século XVI, quem nascia pobre, morria pobre. Quem nascia rico, morria rico. Então não havia migração de uma casta ou de uma classe social para outra. A partir do século XVI, a economia muda com o comércio e com a indústria. Então há agora a ascensão social e econômica, o que também não foi bom para a igreja. O mundo estava mudando intelectualmente. O movimento artístico-cultural conhecido como Renascença, a Reforma é um resultado da Renascença ou Renascimento, propõe um retorno às antigas fontes do conhecimento.
o que levou ao estudo das Escrituras nas línguas originais. A partir daí que alguns monges que tinham uma erudição no campo das línguas originais, como Martinho Lutero, começou a estudar a Escritura na língua hebraica, no Antigo Testamento, e na língua grega, e descobriram graves erros na tradução que a igreja possuía para a língua latina, conhecida como a Vulgata de Jerônimo. Então, muitos erros de tradução foram descobertos. A igreja volta ao Novo Testamento. O espírito crítico leva ao questionamento da autoridade absoluta do clero. A renascença, o renascimento, é um momento onde o pensamento crítico é exaltado. Então, por que a igreja manda e por que o Papa é infalível? Com base em que a igreja se arvora em ser autoridade absoluta em termos de fé, de moral e de ciência, né? A igreja arrogava para si o direito de opinar e determinar questões da ciência. Então, a reforma critica isso, o pensamento da renascença critica isso. No dia 31 de outubro de 1517, a reforma, portanto, tem 598 anos, né? Em 2017, 500 anos da reforma. O monge agostiniano Martinho Lutero cravou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, criticando o comércio das indulgências, desculpe, tem um erro aí, e outras práticas imorais do clero. Pode-se dizer que esse evento foi o estopim da reforma. Aí a reforma foi deflagrada, mas a reforma começou muito antes. Mas muitas águas já haviam rolado antes desse momento crucial. A degeneração moral do clero, a degeneração moral dos padres, dos bispos, dos cardeais e dos papas da igreja, o desconforto gerado pelos desvios doutrinários da igreja. Nós vamos ver hoje isso rapidamente, claro, mas vamos ver alguns momentos desses desvios doutrinários. Seu afastamento da Escritura como autoridade única em assuntos de fé e moral foi o que impulsionou os reformadores à reação. Basicamente, duas coisas, né? O afastamento das Escrituras, ou a negação das Escrituras como única fonte de autoridade em assuntos de fé e moral. Isso levou a igreja a uma degeneração moral e ao desvio doutrinário. Então a gente vai ver que tudo começou quando a igreja se afasta das Escrituras. Se pudéssemos viajar no tempo, nos depararíamos com um quadro assustador da igreja romana antiga e medieval. Já nós vamos ver aí alguns momentos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Vem sofrendo ataques desde sua fundação, mas sempre resistindo por seu caráter divino, por seus fundamentos inabaláveis. A igreja é divina e é humana, mas a igreja tem fundamentos inabaláveis. Os fundamentos da igreja são o próprio Cristo e a doutrina dos apóstolos e profetas, que deriva do ensinamento de Cristo. Nem mesmo o inferno poderá resistir à igreja. Do século I até meados do século IV, a igreja enfrentou bravamente a sanha implacável dos imperadores e governadores romanos, cuja violência não conhecia limites. O texto de Lucas, que está registrado aí, ele trata de um episódio em que Pilatos, governador da Judéia, sacrificou algumas pessoas, né? Praticou uma chacina dentro do templo, quando algumas pessoas estavam sacrificando a Deus, ao ponto de o sangue dos animais se misturar com o sangue das pessoas. Então foi um ato de violência brutal. Então isso se
perpetuou por 4 séculos, mais ou menos. Bem como o perigo ainda mais assustador de heresias mortais. Vamos ver rapidamente, já já. O gnosticismo, uma heresia destruidora, a seita dos judaizantes, o arianismo, vamos ver o que significa cada um deles daqui a pouco. Inimigos de fora e de dentro não prevaleceram contra a igreja de Cristo. A igreja está viva até hoje, está saudável, está perfeita e estará assim até a volta do Senhor. Até que no ano 313, com a ascensão de Constantino ao trono de Roma, o imperador Constantino, o cristianismo alcança o status de religião oficial do império. É a partir desse momento que se inicia um longo processo de degeneração e corrupção moral do clero cristão por mais de 1000 anos, que motivou a reforma protestante. O contexto que motivou a reforma tem suas raízes nos primórdios da história da igreja. Vejamos agora, primeiro slide, alguns flashes dos grandes momentos da igreja desde seu nascimento, no ano 30 a.C., no ano 30 depois de Cristo, está errado aí, é AD, não é AC. Passando pela expansão do cristianismo até chegarmos aos fatores que antecederam e provocaram imediatamente a reforma na Europa do século XVI. Então nós temos uma definição da igreja que eu achei muito interessante, é a Constituição da Sagrada Liturgia. Isso é um texto do Concílio Vaticano II, no ano de 1965, foi o último grande concílio da Igreja Católica, mas essa definição da igreja é da essência da igreja ser humana e divina. A igreja é humana porque é constituída de pessoas, de seres humanos, mas ela é divina porque ela é o corpo de Cristo, por isso que ela permanece viva. Ela é visível porque nós podemos ver a igreja, podemos identificá-la objetivamente, Igreja Presbiteriana do Brasil e outras denominações, mas mesmo assim ela é suprida de recursos invisíveis. O Espírito Santo está presente na igreja e ele mantém a unidade da igreja, isso é invisível. A igreja é ávida por ação, mas ainda devotada à contemplação. Ela é presente neste mundo, mas ainda está longe de casa, né? A igreja ainda vai chegar em casa. Nós somos peregrinos, o apóstolo Pedro diz. Na igreja, o humano é direcionado e subordinado ao divino, como o visível ao invisível, como a ação à contemplação, e esse mundo presente subordinado àquela cidade por vir que buscamos. Eu gostei dessa definição da igreja porque ela contempla os dois aspectos, né? O físico e o espiritual, o humano e o divino, o terreno e o atemporal, o eterno. O contexto histórico da reforma protestante, pode passar, aí nós temos um breve esboço de todos os momentos, ok, até aí. Nós temos a igreja dividida aí em 5 grandes momentos: a igreja primitiva, século I até o século IV, a igreja dos pais, século IV até o século VII, início da Idade Média, a igreja medieval, aí, do século VII até o século XV, século XV, a reforma protestante, que nós estamos comemorando, e a contra-reforma, que é a reação da igreja católica à reforma protestante, e a igreja moderna, século XVIII até os nossos dias. Então, ponto A aí, no seu texto, do nascimento da igreja, no ano 30, agora está certo, AD não é Assembleia de Deus, viu? É Anno Domini, é ano do Senhor. Do ano 30 até a Era dos Mártires,
dos polemistas e apologistas, aí vai chegando no século IV, a expansão do cristianismo e as perseguições. Então nós temos, nesse primeiro momento, pode passar, as grandes perseguições. A igreja, desde a sua fundação, a igreja nasce dentro do Império Romano e ela já enfrenta a perseguição da religião judaica e dos imperadores romanos. Então, até o século IV, a igreja está sob fogo cruzado, a igreja vai enfrentar muitas dificuldades. Pode passar. As grandes perseguições que levaram os cristãos às arenas, né, para serem dilacerados pelas feras e serem queimados em praça pública. Um historiador e teólogo da igreja chamado Tertuliano, ele diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja começa no primeiro século, no início, né, por volta do ano 30, com 5.000 pessoas. Ao final do ano 100 da era cristã, ou seja, 70 anos depois, a estimativa é que a igreja contava com 2 milhões de crentes. Então a igreja cresceu. A perseguição romana não conseguiu destruir a igreja. Inclusive Tertuliano, que era um apologista, né, uma pessoa que vai defender a igreja diante de Roma, ele escreve para o imperador dizendo assim: olha, a perseguição que o Império Romano move contra a igreja, move contra nós, ela não é inteligente. Porque se vocês queriam destruir a igreja, vocês deviam ter tido uma outra estratégia, porque a perseguição tem feito a igreja aumentar. Então é tolo da parte de vocês perseguir a igreja, porque vocês estão conseguindo o oposto do que desejavam. Então a igreja está crescendo. Então o argumento dele: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais pessoas morriam, mais a igreja crescia. Alguns mártires da igreja desejavam o martírio. Teve um mártir da igreja que ele já era idoso, né? Ele já era idoso e a igreja temeu pelo sofrimento dele, pela tortura, pela morte dele. E ele escreveu várias cartas para as igrejas das localidades, pedindo para a igreja não advogar por ele, porque ele desejava ser martirizado, glorificar a Deus por intermédio da sua morte, né? Então a igreja passou por esse momento aí. Pode passar, Lúcio. Perseguição judaica. O Tiago, irmão do Senhor, né? O outro Tiago, perdão, Tiago, filho de João, é morto, decapitado por influência do judaísmo. E Pedro, que segundo a tradição teria sido martirizado em Roma, Pedro foi crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não se considerava digno de ter a mesma morte do seu Senhor. Então, mais perseguição e a igreja crescendo. Nero é um momento importante da perseguição, que foi uma das perseguições mais violentas contra a igreja. Foi durante o governo de Nero que foram martirizados Pedro e Paulo, os dois maiores líderes da igreja, né? E também Tiago. Incêndio de Roma, né? Nero era um homem louco, megalomaníaco, e ele tinha o desejo de conseguir verba para construir uma casa imperial, a casa dele, e na planta, a casa dele, o palácio dele, equivalia a 1/3 da cidade de Roma. Imagine, era uma coisa absurdamente faraônica, né? Nababesca, uma coisa inimaginável. E ele então queria conseguir dinheiro para isso, né? E ele entendeu que para que as autoridades romanas liberassem esse dinheiro para ele, teria que liberar dinheiro para reconstruir a cidade. Foi o que ele fez.
ele mandou incendiar a cidade e colocou culpa nos cristãos. Ele acusou os cristãos de incendiarem a cidade porque os cristãos eram pessoas antissociais, e havia outras acusações que a gente vai ver contra eles. Então, esse quadro é o incêndio de Roma. Pode passar. De 100 a 313, a igreja responde às acusações do império, a igreja enfrenta a heresia e a igreja formula a sua regra de fé com o cânon do Novo Testamento e com o credo niceno. Vamos lá. Os apologistas, um grupo que surge dentro da igreja para defender a igreja das acusações. Os apologistas da religião cristã, diante de falsas acusações, eles vão vindicar o cristianismo. O que é vindicar? É apresentar uma defesa. Então, eles defenderam a igreja. Eles não defenderam a fé, né? Na verdade, não existe defesa da fé. A fé é absoluta, porque a fé é o reflexo da verdade, e a verdade é o próprio Deus. Então, não existe defesa da fé, existe defesa da igreja. A fé é absoluta e indestrutível. Mas quem precisa de defesa é a igreja. Então, eles defenderam a igreja. Diante das acusações de ateísmo, a igreja foi acusada de ateísmo. Por quê? Porque para Roma só havia um Deus, que era o imperador romano, e havia outras divindades inferiores do culto de Roma e da Grécia, mas havia um Deus que era o imperador romano. Os cristãos negaram a submissão, adoração e fé, crença no imperador, foram acusados de ateísmo. E isso gerou a perseguição de Roma. A igreja foi acusada de canibalismo por conta da Eucaristia, porque a igreja afirmava que durante a ceia se comia a carne de Cristo, corpo de Cristo, e se bebia o seu sangue, que é o simbolismo da ceia do Senhor. Nós sabemos que não há uma mudança de substância, né? A ceia tem um aspecto memorial, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas há um simbolismo do corpo e do sangue do Senhor, e então a igreja foi acusada de canibalismo. Alguém escreveu, eles se reúnem para comer a carne de um tal de Cristo e beber o seu sangue. Então a igreja foi perseguida por isso. A igreja era acusada de preguiça, porque os cristãos não serviam ao exército romano, e por negarem o envolvimento com o serviço militar, foram acusados de pessoas preguiçosas. E a igreja era acusada de incesto. Por quê? Porque na igreja todos se chamam de irmãos, né? Se chamam de irmãos. E eles dizem que se amam. E em todas as suas reuniões, eles se cumprimentam com beijos. Então, o irmão que beija a irmã e que diz que a ama é uma pessoa incestuosa. Então, a igreja foi acusada disso, né? De uma imoralidade, de uma perversão sexual por conta de seu comportamento amável de uns com os outros. Pode passar. E de práticas antissociais, né? Práticas antissociais por quê? Porque Roma era marcada pela imoralidade, pela perversão, pelos bacanais, né? E os cristãos se abstinham disso, portanto, acusados disso. Os polemistas, eles são um outro grupo que surge dentro da igreja agora para atacar as outras religiões e mostrar os seus erros, mostrando que o cristianismo é a religião mais coerente com a realidade. Os polemistas são mais intelectuais, são os que apresentam falhas das outras religiões e combatem as heresias, as religiões principais, né? O judaísmo, que é uma religião
contrária ao cristianismo, o paganismo, que é uma somatória de crenças absurdas sobre Deus, sobre a realidade, e o culto ao Império Romano foram, então, combatidos pelos polemistas. Ok? A partir daí, nós temos um outro momento da história da igreja, onde vai começar propriamente dito o contexto da reforma. É a era dos pais, a igreja dos pais, né? E aí nós temos, volta só um pouquinho, Lúcio, nós temos a foto ali do imperador Constantino. Isso é uma escultura que tem na cidade de Roma, né? O imperador Constantino, pode passar. A era dos pais é a era de Constantino. Ela é marcada pelo fim da perseguição. A igreja não está mais sendo perseguida, porque até 312 a igreja foi perseguida, do ano 30 até 312, muito tempo, mais de 300 anos. Em 313, o imperador Constantino assume o trono de Roma, se torna o dono do mundo, e ele tem uma visão. Ele era um homem místico, ele tem uma visão, né? Nessa visão ele viu uma cruz, e ele viu uma frase assim na visão: com este sinal vencerás. E o sinal era a cruz. Ele entendeu que ele tinha que se tornar cristão. Na caixa de fósforo Argos, a marca de fósforo, aquela amarelinha, tem um escudo de Constantino. Quando você chegar na sua casa, se você ainda usa fósforo, veja lá, tem o escudo de Constantino no meio, e tem o título lá, in hoc signo vinces, né? Com este sinal vencerás. É o símbolo lá do Constantino. Então, ele se tornou cristão, e se o imperador é cristão, então agora todo mundo tem que ser. Então ele obrigou os cidadãos romanos a se tornarem cristãos. A igreja agora não era mais perseguida, a igreja se tornou a religião oficial do império. Então Constantino batizou o mundo todo mundo agora é cristão. Quem não for cristão se constitui inimigo de Roma, inimigo do imperador. Então, logo no ano 325, bem próximo à ascensão dele ao trono, ocorre o Concílio de Nicéia. A gente vai ver isso já aqui, que é uma reunião da igreja, porque a igreja já se dividiu doutrinariamente. Constantino convocou o concílio para poder manter a igreja unida. E a sucessão apostólica começa também durante o período dos pais. O que é a sucessão apostólica, né? Pedro é o chefe da igreja, e Jesus entregou para ele as chaves do reino dos céus, e disse para ele que sobre ele seria a igreja edificada. Pedro morreu, então a igreja entende que tem que ter um sucessor para manter a igreja unida, e aí começa a sucessão apostólica que gerou o papado, e tem início o declínio moral da igreja. Vamos ler aí o ponto B, da oficialização do cristianismo por Constantino aos papas Leão I e Gregório I, isso aí chamado período dos pais. Os concílios de Nicéia e Constantinopla formulam a doutrina da Santíssima Trindade e apresentam à igreja o símbolo niceno-constantinopolitano. A Igreja Presbiteriana do Brasil adotou o credo apostólico formulado no século II. As igrejas presbiterianas da Europa e dos Estados Unidos adotam este credo, que é o credo niceno-constantinopolitano, porque ele foi formulado em Nicéia, 325, e em Constantinopla, em 381, foi feito um acréscimo relativo à origem do Espírito Santo. Então, o credo de Nicéia e de Constantinopla, muito importante para formular a doutrina da igreja. Observa-se a paulatina supremacia dos bispos sobre os presbíteros. É interessante que no Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor são a mesma pessoa, né? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 20, você vai perceber a mudança que ocorreu aqui. Em Atos capítulo 20, é o discurso de despedida do apóstolo Paulo
na cidade de Mileto. Observe aí, Atos, capítulo 20. Ok? Eu estou no capítulo 21, não ia achar nunca, né? Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja. Aí o apóstolo Paulo faz um discurso para quem? Para os presbíteros da igreja. No versículo 28. Em casa você lê o texto todo. Mas no versículo 28, Paulo falando aos presbíteros da igreja. Ele diz: atendei por vós, os presbíteros, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo constituiu os presbíteros bispos. Para quê? Continue aí. Para pastoreardes a igreja de Deus. Então, os presbíteros são bispos e são pastores. Os presbíteros são bispos que pastoreiam a igreja. Essa é a definição do Novo Testamento. Só que, a partir do quarto século, os bispos da igreja, que era o presbítero que estava na frente, estava pastoreando a igreja, começa a se tornar supremo, ou começa a se tornar superior aos presbíteros. Então já houve no quarto século uma distinção entre bispo e presbítero. O bispo está acima do presbítero. Então a paulatina supremacia dos bispos sobre os presbíteros e a primazia do bispo de Roma sobre os bispos. Ora, se os bispos são maiores do que os presbíteros, isso aí já vai contrário ao Novo Testamento, né? Já não encontra fundamento nas Escrituras. Qual é a maior igreja? A maior igreja é a igreja de Roma, que é a capital do Império, é a cidade mais importante do Império Romano, é a igreja maior. Qual é a igreja mais rica? É a igreja de Roma. Logo, o bispo de Roma é maior do que os outros bispos. Então, começou assim. O bispo de Roma se tornou primaz. A primazia do bispo de Roma sobre os bispos. O notável enriquecimento da sé romana. A igreja começou a enriquecer. Passa aí, Lúcio. A igreja começou a enriquecer. Isso aí é uma planta baixa da igreja depois de Constantino. Constantino mudou, inclusive, a arquitetura da igreja. Você vê que a igreja já está em forma de cruz, né? Você percebe aí uma cruz? Aí bem aqui no canto, ó, você consegue ler o que está escrito ali? É o nártex. Nártex é uma parte da igreja onde ficavam os catecúmenos, que ainda não eram fiéis. Eram pessoas que estavam sendo ensinadas para a igreja, mas não podiam ter comunhão com a igreja. Não podiam ter comunhão com os fiéis. Então eles sentavam ali atrás, e os fiéis na nave da igreja. A nave é aquela parte maior ali. Aí você vê ali o transepto, aquela parte amarela, transepto norte, transepto sul, né? Ali no cruzamento ali da igreja. Ali ficam as pessoas mais ricas da igreja, as pessoas mais importantes. Aí você vê acima do transepto ali, tem chancela, ali está escrito em inglês, mas é chancela. Ficam os primados da igreja, ficam os prelados da igreja, os bispos, as pessoas que têm distinção acadêmica da igreja, os doutores da igreja, ficam ali. Então lá em cima tem o ápice, onde fica apenas o sacerdote da igreja, e o altar, que é a parte principal, onde fica o corpo de Cristo no sacrário. Então a igreja mudou muito, né?
A sua arquitetura mudou, e ali nós temos claramente as distinções econômico-sociais dentro da igreja. O Vaticano ainda funciona nestes termos, né? As igrejas no mundo não, as pessoas chegam e sentam onde querem, mas no Vaticano ainda é obedecida essa ordem. E isso aí é um exemplo da riqueza crescente da igreja, né? A igreja se tornou um centro de enriquecimento, né? Crescente. Isso aí é uma foto da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, na Bahia. E essa é uma das igrejas mais importantes do barroco colonial, né? Uma das igrejas mais belas do mundo. Se você for a Salvador algum dia, vá visitar a igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Você vai ter uma noção assim, primeiro da arte barroca, que era belíssima, né? Século XVI em diante, mas uma noção da riqueza da igreja, de como a igreja valorizou e ainda valoriza o poder econômico. Então, ok, acabou aí? Voltemos para cá. Então, com tudo isso, com a supremacia do bispo de Roma, com esse enriquecimento, a igreja foi crescendo, e aí os problemas vieram chegando. Emprego do título Pontifex Maximus Petrus Apostoli Potestas Nascipiens. Poder máximo, ou o Pontifex Maximus, é o pontífice maior. A palavra pontífice, em latim, significa construtor de pontes. Então, o bispo de Roma é o construtor de pontes, ou seja, ele que faz uma ponte entre o homem e Deus. É ele que substitui a obra de Cristo. Então, o bispo de Roma é o pontífice, é chamado hoje de sumo pontífice. Só ele pode fazer uma ponte do homem para com Deus. Petrus Apostoli Potestas Nascipiens, ou seja, ele recebe o poder do apóstolo Pedro. Então, o bispo de Roma é o sucessor direto do apóstolo Pedro. Corrupção moral do clero e surgimento de muitas heresias. Então, aqui, rapidamente, as heresias e a corrupção do clero, em brevíssimas palavras. Nós estamos tratando aqui de mais de 1000 anos de história, então seremos muito breves. O Concílio de Éfeso, em 431, institui o credo de Calcedônia. Os credos, meus irmãos, são muito importantes porque eles limitam os cristãos no sentido de marcarem quem é cristão e quem não é. São os limites da igreja. No credo de Nicéia, que nós citamos aqui, em 325, ele é importante por quê? Porque no quarto século, um bispo católico chamado Arius, ele questionou a divindade de Jesus. Ele disse, não, Jesus, ele não é Deus igual ao Pai. O Pai é Deus, é o Criador de todas as coisas. Então, ele criou Jesus e Jesus criou todas as coisas. Então, ele negou a divindade de Jesus, negou a sua igualdade com o Pai. Aí o símbolo, o credo niceno, que nós vamos cantar no dia 1º, lá na igreja de Monte Sião, diz que Jesus é consubstancial com o Pai. Ele tem a mesma substância. Jesus não foi criado, ele é eterno, ele é pré-existente com o Pai e com o Espírito Santo. Então veja o que diz o credo de Calcedônia no Concílio de Éfeso. O conceito de Maria Theotokos surge em 431. O que é Maria Theotokos? Theotokos é mãe de Deus, em grego. E é interessante porque a igreja está querendo defender a divindade de Jesus. Veja bem, a intenção aqui é mostrar que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. E até hoje a igreja insiste nessa expressão. Meus irmãos, Maria não é mãe de Deus.
Porque Jesus é Deus, mas Deus não é Jesus. Deus é a Santíssima Trindade, que nunca nasceu, nunca foi gerada e nunca foi criada por ninguém, mas sempre existiu. Por essa simples razão, Maria não é mãe de Deus. Mas começa já aí o desvio doutrinário da igreja. Aí, o concílio de Calcedônia criou a dulia. O que é dulia? É a veneração dos anjos. Os anjos foram colocados numa classe de veneráveis. Então existe a oração a São Miguel Arcanjo, né? Não é isso? Não tem, né? São Miguel Arcanjo, meu divino protetor, né? E aí vai. Se a ti me confiou a providência divina, sempre me guarda, me rege, ilumina. Uma reza feita a um anjo. Os anjos passam a ser venerados no concílio de Calcedônia. E criou também a hiperdulia. O que é a hiperdulia? É a veneração à mãe de Deus. Agora veja, na obra de Alfonso de Ligório, isso aqui é uma tradução. Quando eu fiz esse estudo aqui, eu fiz essa tradução dessa obra. E eu descobri nesta semana que terminou ontem, que esta obra já está traduzida para a língua portuguesa e está à venda na Livraria Paulus, ali na Praça do Ferreira. As Glórias de Maria. Então veja alguns trechos dessa obra. Ela é a verdadeira mediadora da paz entre os pecadores e Deus. Somente por Maria os pecadores recebem o perdão. Reticências é porque eu vou procurando, pulando páginas, certo? Mas está dentro do texto do livro. Ela é a porta do céu, porque ninguém entrará no reino bendito sem passar por ela. Nossa salvação está nas mãos de Maria. Todo poder a ela foi dado, nos céus e na terra, de modo que ao comando de Maria, todos obedecem, até mesmo Deus, pois colocou toda a igreja sob o domínio de Maria. Isso aí não é a formulação do concílio, mas é uma obra de um dos maiores doutores da igreja. Esse homem, ele ganhou doutorado em teologia aos 16 anos de idade. Ele era um gênio da teologia. Ele está no catolicismo romano ladeado por São Tomás de Aquino. Então a igreja entende que os dois maiores doutores da igreja são São Tomás de Aquino e Alfonso de Ligório. Então este homem tinha uma verdadeira obsessão pela mãe de Jesus, né? Então escreve isso aí. Gregório I assume o trono em 590. Gregório I é chamado de Papa pelo imperador Focas. Gregório recusa o título, mas o seu sucessor Bonifácio II assume. Olha o que é dito sobre o bispo de Roma, que agora é chamado de Papa, porque o Papa, ele é o pai de toda a igreja. Recebe a tiara adornada de 3 coroas. 3 coroas representando a Santíssima Trindade. E sabe que és o pai dos príncipes e reis, és o governador soberano do mundo, o vicário de nosso Salvador Jesus Cristo. Vicário é substituto. Isso aí é o Almanaque Católico Nacional. O Papa toma o lugar de Cristo na terra. Por divino direito, ele tem o supremo poder em assuntos de fé e moral sobre cada pastor e seu rebanho. É o cabeça da igreja inteira, o pai e mestre de todos os cristãos. É o infalível soberano da verdade, árbitro do mundo, supremo juiz da terra, não sendo julgado por ninguém, é o próprio Deus na terra. Aí o Catecismo de Nova York, endossado pelo Vaticano. O Papa tem na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Aí foi um Papa que disse, Leão XIII, na obra A Reunião da Cristandade. Então, o poder do Papa vai crescendo e ele vai assumindo o lugar do próprio Deus. Se ele assume o lugar do próprio Deus, ele é infalível, ele é inquestionável. Ninguém questiona Deus.
Então, daí vem todo o poder que o Papa tem até hoje e que tinha durante a época da Reforma Protestante e que gerou a Reforma. Um outro flash aí da história, agora um pouco mais assustador. Estevão VII manda exumar o cadáver de Formose, ou Formoso, Papa Formoso, bispo de Porte. O conduz a um sínodo, a um tribunal, e despojando dos hábitos sacerdotais, mandou cortar-lhe 3 dedos, a cabeça, e jogar o corpo no rio Tigre. O episódio ficou conhecido como o concílio cadavérico, né? Ele mandou exumar e submeteu o cadáver a um tribunal religioso, e ele foi condenado como herege. Depois, ele não, né? O corpo dele. Então é uma coisa bizarra, mas que está nos anais da história da igreja. Gregório V mandou cortar os pés, as mãos, a língua e as orelhas de João e Crescêncio, que eram dissidentes dele, e os fez passear por Roma nessa situação. Henrique IV manda exumar o cadáver de Tancredo para lhe fazer cortar a cabeça. Arrancou os olhos de seu filho Guilherme, depois de o fazer eunuco, depois de o emascular, né? Depois de o castrar. Condenou o conde Jordão ao suplício de sentar-se nu numa cadeira de ferro em brasa, coroando-o com um círculo de ferro inflamado. São coisas absurdas, quase que inacreditáveis, mas são relatos da história da igreja. Foi onde o desvio das escrituras e o crescente poder e autoridade do Papa levou. Uma pessoa que não pode ser questionada, uma pessoa que não pode ser contrariada, então ela é capaz de qualquer coisa. Porque o poder, o Maquiavel, né? Um cientista político italiano, ele diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, um homem que tem todo o poder, que tem a designação de pai e chefe absoluto, inquestionável da igreja. Então, isso despertou neles, né, o que havia de pior em seus corações. O pecado em todas as suas formas mais grotescas, mais bizarras, mais terríveis, inimagináveis. Mais um exemplo aí. Clemente V estabeleceu a sua corte em Avignon, na França, entregando-se publicamente aos excessos mais depravados com seu sobrinho e a filha do conde de Foix. Em seguida, pregou uma nova cruzada contra os turcos, vendeu as indulgências e, juntando o ridículo à infâmia, aí é um comentário meu, né? Concedeu a cada cruzado o direito de resgatar 4 almas do purgatório. O que é um cruzado? Cruzado é uma pessoa que se envolve na guerra santa da igreja contra os turcos, contra os árabes. Então, quem se alistasse na igreja como soldado de Cristo, na cruzada, né, para matar os infiéis muçulmanos, tinha direito, você tem direito a resgatar 4 almas do purgatório. Bom, a missa, ou dogma da transubstanciação. O que é a missa? A missa é o momento em que o sacerdote transforma a hóstia no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. Aquilo é que é a missa. Porque a palavra missa em latim significa sacrifício. E a palavra hóstia significa vítima. Então a hóstia é a vítima. É o Filho de Deus que é vítima nas mãos do Padre. Então aquilo é que é a missa, né? Tudo mais é apenas um ritual de preparação para a missa. A missa em si é o dogma da transubstanciação. O Catecismo de Doutrina da Igreja Católica diz: a missa
é o sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo, realmente presente no altar, sob a aparência de pão e vinho, e oferecido a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, o que está acontecendo durante a missa é de fato um sacrifício. Por isso, o catolicismo romano, naquela planta que foi mostrada ali, tem um altar. O que é um altar? Um altar é um lugar onde se mata. Você vai lá no Antigo Testamento, aí tem todo aquele sistema sacrificial da lei de Moisés, o tabernáculo, tem um altar. O que é que acontece no altar? É o lugar onde morre a vítima do pecado. O animal é morto no altar. Por que a Igreja Católica tem um altar? Ela tem um altar porque se mata ali, todo dia, o Filho de Deus. Ele está morrendo mesmo ali. A igreja entende isso. As igrejas protestantes não têm altares. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem um altar. Ela tem um púlpito, onde é pregada a palavra de Deus, mas ninguém morre aqui. O Filho de Deus não morre aqui, ele já morreu. E nós celebramos a morte, a ressurreição e anunciamos a volta gloriosa de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Só isso. A Eucaristia é só isso. Ele é o memorial da morte e da ressurreição, é a celebração da comunhão e é o anúncio do retorno, né? A ceia do Senhor tem 3 aspectos. Tem um aspecto passado. Paulo diz: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Ele morreu e ressuscitou. Olhamos para trás. Aí ele diz: todas as vezes que comerdes e beberdes, no plural, a ceia do Senhor tem um aspecto presente. Ela celebra a comunhão do corpo de Cristo. Estamos juntos. Você não pode realizar a Eucaristia lá na sua casa. A Eucaristia é um ato da igreja junta. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então ela tem um aspecto futuro. Ela olha para frente, a parousia, né? O retorno de Jesus em glória. Então a ceia do Senhor é só isso. E é tudo isso, né? Que é só isso, né? É tudo isso, mas ela não é um cerimonial de morte. Jesus não morre de novo. Ele morreu uma vez por todas e para sempre. E ele morreu antes da fundação do mundo. João diz em Apocalipse, né? Então, a ceia do Senhor não é o que se ensina no catolicismo romano. Isso gerou a revolta da igreja. O ato confessional. O que é o ato confessional? É o poder sacerdotal de perdoar pecados. O fiel deve receber absolvição dos pecados em atitude de total humildade, considerando o confessor, que é o padre, como o próprio Jesus Cristo, de quem ele toma o lugar. Catecismo católico francês, né? Quando alguém vai tomar a Eucaristia, vai comer o corpo de Cristo, a pessoa fez uma confissão antes. Durante a semana, ele marcou uma confissão, se confessou ao padre. O padre é chamado de vigário, e por isso que muitos padres, quase todos, no passado vestiam preto, e alguns ainda vestem preto hoje, representando os pecados da comunidade, porque o padre recebe sobre si os pecados da comunidade. Então o fiel foi lá, se confessou, o padre diz assim: ego te absolvo, eu te perdoo. Os pecados são transferidos do penitente para o padre. É por isso que durante a Eucaristia os fiéis só comem a hóstia, porque Jesus disse em João capítulo 6: quem não comer a minha carne não tem parte comigo. Então todos comem a carne. Agora, João diz no primeiro capítulo da sua primeira carta que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Os fiéis não têm mais pecado. Quem tem pecado é o sacerdote. Por isso que ele bebe o sangue para se purificar dos pecados. Esse é o entendimento da missa e do ato confessional. O comércio de indulgências, que foi a coisa mais infame, né, na época. Comércio de indulgências. O Papa Clemente VI proclamou a doutrina de que a igreja tem o controle de um tesouro de méritos
e pode dá-los a qualquer fiel. Em 1477, o Papa Sixtus IV declarou que as indulgências estariam disponíveis também para as almas do purgatório. Olha aí, né? Que legal, para o purgatório. Indulgência é a remissão total ou parcial da punição temporal do pecado. Catecismo de Baltimore. Quando o Papa Leão X, que é o Papa da época da Reforma, o Papa da época de Lutero, era o Papa de Lutero, precisou de verba para a conclusão da Basílica de São Pedro, grande obra, né, da arte renascentista, ofereceu indulgência plena, perdão total, aos vivos e a libertação das chamas do purgatório aos familiares mortos. Então, quem contribuísse com a igreja, quem desse dinheiro para a igreja, teria isso aí, né? Estava na cidade de Wittenberg, onde morava o monge Lutero. Lutero era um monge agostiniano, morava na cidade de Wittenberg, era professor da universidade, morava lá. Estava nessa cidade outro monge chamado John Tetzel, vendendo indulgências. Ele dizia assim, ele anunciava com uma matraca, um negócio, aí chamava a população, no momento em que a moeda cair no fundo do prato, a alma do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da pessoa que você ama, foi liberta do purgatório. Então as pessoas acorriam para ele, para libertar os seus familiares e para ter as suas almas libertas do inferno. Tem até uma história muito interessante, é que esse John Tetzel estava na cidade e um homem se aproximou dele e disse, o senhor vende perdão, vende indulgência para um ladrão? Ele disse, claro, a igreja perdoa a todos. Ele disse, não, porque eu gostaria de comprar o perdão por antecipação. Eu vou praticar um assalto. Só que eu gostaria de pagar antes. É possível eu pagar por antecipação? Eu disse, mas é claro. Pois então eu quero, quanto é? Aí ele disse, é tanto. Aí o ladrão pagou, está aqui. O senhor me dá o documento, dou, aí ele assinou. Está absolvido plenamente do inferno e do purgatório. Quando ele recebeu o documento, ele disse, é um assalto. Aí levou todo o dinheiro dele. Disse, mas você está me assaltando? Disse, estou assaltando o senhor e já estou perdoado pela igreja. Né? Isso é ridículo, né? Mas aconteceu, né? Quer dizer, vendeu o perdão por antecipação e foi assaltado. Aí esse homem gerou a ira de Martinho Lutero, né? Olha aí, ó. No dia de Todos os Santos, que é dia 31 de outubro, Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja do castelo da cidade. A tese de número 86 dizia: as riquezas do Papa em nossos dias excedem a riqueza do maior dos milionários. Lutero escreveu. Não poderia ele construir uma basílica às próprias expensas, às próprias custas, em vez de tirar dinheiro dos fiéis pobres? Pronto, foi suficiente, né? Estava deflagrada a reforma. Ele gerou imediatamente a ira do Papa. O Papa mandou confiscar todas as obras dele, queimou em praça pública, queimou a Bíblia que ele traduziu para o alemão, né? Exconjurou Lutero para que ele se retratasse. Ele não se retratou. Finalmente ele foi excomungado, né? O Papa Leão X escreveu uma bula. A bula é um documento oficial do Papa. E aí o nome da bula é Exsus Domini. Exsus Domini em latim é levanta-te, Senhor, né? E aí ele escreveu assim no início, né? Levanta-te, Senhor, uma serpente invade os teus campos. A serpente era Martinho Lutero, né? Que ele entendia como uma grande ameaça para a igreja. Começou a reforma protestante. Perfil dos reformadores. Algumas vozes ergueram-se ainda antes de Martinho Lutero num grito por reforma. Foram elas: John Wycliffe, na Inglaterra, tradutor das escrituras para a língua inglesa. Ele é chamado de a estrela da manhã da reforma. Estrela da manhã por quê? Porque ele é o primeiro reformador. John Hus, da Tchecoslováquia, em 1413, foi lançado na prisão, julgado, e todas as vezes que Hus
abria a boca para se defender, a multidão gritava tão alto que ninguém conseguia ouvi-lo. Também cortaram-lhe o cabelo e obrigaram-no a usar um chapéu de papel com os dizeres: principal dos hereges. Ele foi queimado na fogueira, né? Por conta da sua fé. John Savonarola, aí já no século XV, monge dominicano, pregador do evangelho, atacou publicamente a vida promíscua do Papa Alexandre VI, que o condenou como herege e cismático. Cismático é uma pessoa que quer dividir a igreja, né? Ele foi enforcado e queimado por causa de sua fé e coragem. Martinho Lutero, que é o mais emblemático, mais famoso, mais popular dos reformadores. Sacerdote, agostiniano, revoltado com a corrupção de Roma e com a venda de indulgências, desafia a erudição da igreja ao debate teológico. Expõe os desvios doutrinários da igreja, traduz a Bíblia para o vernáculo alemão e é excomungado pelo Papa Leão X. É ele que dá início ao movimento de reforma na Alemanha, que depois se espalhou pela Inglaterra, pela Suíça. William Tyndale, Bélgica, 1536, erudito das línguas bíblicas, traduziu a Bíblia para o inglês, numa época em que era crime possuir a Bíblia, crime, ou mesmo memorizá-la. Olha o que aconteceu. Em 1519, antes dele traduzir a Bíblia, 7 cristãos foram queimados vivos em Coventry, na Inglaterra, por ensinar aos filhos a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos em inglês. Em 6 de outubro de 1536, Tyndale foi tirado da masmorra e estrangulado. Depois seu corpo foi queimado. Suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus atendeu a oração dele. A reforma chegou na Inglaterra, né? João Calvino, na Suíça, em Genebra, nascido em Noyon, na França, é a grande estrela da reforma na Suíça, enfrentando a acirrada perseguição da igreja. É o grande sistematizador do pensamento cristão reformado, por seus comentários bíblicos, seus sermões e sua opus magna, sua obra-prima, que é as Institutas da Religião Cristã. Ok? E o que foi que a reforma gerou, né? A reforma foi provocada por tudo isso, por esse desvio da igreja, desvios doutrinários, corrupção moral da igreja. Nós vimos só alguns exemplos, né? Compre um livro de história da igreja, vá a uma livraria e compre um livro de história da igreja, leia a história da igreja, você vai ficar fascinado com o poder de Deus, mantendo o seu povo fiel, firme até os dias de hoje. Mas você também vai se chocar com o que aconteceu durante a história. A história da igreja é uma história assustadora, porque é o relato de erros e acertos, né? Erros quando a igreja se desviou das Escrituras, e acertos quando ela obedeceu a Deus. Mas a história da igreja é uma história mais de erros do que de acertos, lamentavelmente. Conteúdo teológico da reforma. O que se pode chamar de os 5 princípios da reforma protestante, na verdade são afirmações por parte das igrejas herdeiras da reforma, das doutrinas essenciais da fé, há muito negadas pelo catolicismo romano. 5 solas, a palavra sola em latim significa somente, né? 5 verdades sine qua non, ou seja, 5 verdades essenciais. Sem elas, o cristão não é cristão. Sem elas, a igreja não é igreja. Então, é sine qua non do cristianismo bíblico. A expressão sola significa somente. Primeiro grande princípio da reforma, e foi a negação desse princípio que gerou toda a corrupção da igreja até hoje. Primeiro, sola scriptura, somente a Escritura, contra a doutrina da autoridade, da tradição e da palavra ex cátedra do Papa. A Igreja Católica tem 3 autoridades: tem a Bíblia, tem o ensino da tradição, que é o ensino dos papas que já morreram,
e tem a palavra ex-cátedra. O que é a palavra ex-cátedra? É a palavra do Papa atual, né? No caso, é o Papa Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. O que é a palavra ex-cátedra? Quer dizer que quando o Papa fala de assuntos de fé e religião, a igreja crê que é a voz do Espírito Santo. Então, tudo que ele fala é escrito pela igreja, é registrado e é guardado. Aquilo é palavra de Deus, palavra do Papa, né? A nossa cidade chama-se Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Esse é o nome da cidade, né? O nome completo da cidade. Porque em 1950, o Papa vigente, o Papa na época, 1950, teve uma visão, uma revelação de que Maria, mãe de Jesus, não morreu. Ela foi assunta aos céus. E aí a nossa cidade foi batizada carinhosamente com esse dogma da igreja. A igreja afirma que Maria não morreu, subiu aos céus. Por isso que Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção é o nome da cidade, e é a padroeira de Fortaleza. Então, contra esse ensino e contra o ensino atual das revelações pessoais extra-bíblicas de muitas igrejas no Brasil, contra isso, afirmamos que a Bíblia é a única regra completa de fé e prática. Olha o que diz a Confissão de Westminster. Confissão de Fé de Westminster, CFW. Sob o nome de Santas Escrituras estão agora contidos todos os livros do Antigo e Novo Testamento, todos os quais são dados por inspiração de Deus para servirem como regra de fé e de vida. Então nós temos alguns textos aí que os irmãos podem ler em casa, por isso o estudo foi impresso. A autoridade das Sagradas Escrituras, razão pela qual devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho da igreja, muito menos de homem nenhum, mas depende exclusiva e totalmente de Deus, que é a própria verdade, seu autor, e devem ser recebidas como de fato são a palavra de Deus. Então, isso é a sola escritura. As igrejas reformadas têm uma única fonte de revelação, de autoridade final, completa, absoluta, que é a Escritura. Não há revelações novas. Quando a Bíblia foi fechada, capítulo 22 de Apocalipse, João indicou para a igreja qual seria o próximo evento revelatório. Como é que termina o livro de Apocalipse? Maranata, vem Senhor Jesus. Desde o capítulo 22 de Apocalipse até hoje, a igreja espera a próxima revelação, é a parousia, é a volta do Senhor. Do capítulo 22 de Apocalipse até a volta de Jesus, nenhuma outra revelação haverá, apenas a Escritura. Isto é o que diz a própria Escritura, e é o que diz a Confissão de Westminster, e é o que significa ser uma igreja reformada. 2. Sola fide, em latim, somente pela fé. A salvação se dá unicamente pela fé, confiança na absoluta suficiência dos méritos da obra expiatória e intercessora de Jesus em favor dos eleitos. No catolicismo romano, a pessoa tem várias formas de se salvar, menos a obra de Cristo. O cristão é salvo por intermédio dos sacramentos da igreja, que são 7 sacramentos. Os sacramentos, a igreja católica diz, infundem graça no pecador, ele se torna justo. Mas além dos sacramentos, há outros recursos, né? A igreja tem sufrágios e tem obras superrogatórias. O que é um sufrágio? É uma missa que você manda rezar na intenção da alma de alguém para libertar essa alma do purgatório. São boas obras que você faz na intenção dessa alma, ou na intenção da sua própria alma, que são as obras superrogatórias. É uma pessoa que alcançou muita justiça. Imagine que para você chegar no céu, suponha que você precisa de 1000 pontos, mil. Você só tem 500, porque você é um cristão relapso, uma pessoa irresponsável, né? Você não vai à missa,
dá esmola, você, né? E aí você só tem 500. Só tem 500. Você morreu, foi para o purgatório. Madre Teresa de Calcutá, que era gente muito mais decente do que você, alcançou 10 mil pontos. Ela só precisa de 1000. O que é que a igreja faz? Mediante um pagamento, ela tira alguns pontos dela e coloca em você. Entendeu? Obra superrogatória. Ou seja, alguém tem mais justiça do que precisa para chegar no céu. E você tem menos. Então alguém, entendeu? Bota na sua conta. Contra isso, nós afirmamos que a fé na suficiência dos méritos da obra expiatória intercessora de Jesus. A obra de Cristo é suficiente para nos salvar. Esta é a fé que salva, pois trata-se da obra de predestinação, eleição, chamada eficaz, regeneração, conversão, justificação, redenção, adoção, união com Cristo, santificação e glorificação. Isso aí é a soteriologia, é a obra de Cristo realizada na vida de cada crente, operada pelo Espírito Santo. Então nós temos alguns textos da Escritura afirmando isso. Terceiro, nosso tempo ali já foi. Terceiro, sola gracia. Tem um T aí, mas pronuncia sola gracia. Somente pela graça, em oposição ao ensino católico e arminiano da salvação adquirida e mantida pelo mérito humano. Contra isso, afirmamos a doutrina bíblica da salvação unicamente pela graça do Senhor em favor dos seus eleitos. Paulo diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Homem nenhum jamais mereceu ou merecerá a salvação, ela é obra da graça de Deus. Solos Cristos, somente Cristo, contra o ensino católico da soberania do Papa. O cabeça da igreja é Cristo, não é o Papa. Da soberania do Papa e da suposta divindade de Maria, afirmamos que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o cabeça da igreja, o único Senhor soberano do mundo, o mediador da salvação e da paz entre os homens e Deus, o Deus verdadeiro, como no símbolo niceno, o credo niceno. Olha aí, ó, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, a igreja reformada crê nisso, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, que para nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, encarnou-se por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e homem se fez, por nós também foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, ascendeu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus Pai e cremos no Espírito Santo, cremos na Santíssima Trindade. A Igreja Católica crê na Santíssima Trindade e afirma a superioridade de Maria sobre a própria Trindade. Isso é uma heresia absurda, isso é um ensino demoníaco. No quarto século, teve um bispo da igreja chamado Montano, que gerou uma heresia chamada montanismo, né? Esse homem era tão louco que ele, por ser bispo da igreja, ele entendia que Deus falava diretamente com ele, né? E ele chegou a declarar-se o próprio Espírito Santo. Olha, eu sou a encarnação do Espírito Santo. Não foi apenas a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, a terceira também se encarnou, e sou eu. Ele disse para a igreja isso. A igreja creu nele. Aí depois ele começou a batizar os fiéis em nome do Pai, do Filho e de Montano. Então, meus irmãos, dizendo essas coisas, não é apenas para atiçar a sua curiosidade, mas para lhe dizer que
a doutrina das Sagradas Escrituras, ela é a verdade de Deus, mas ela sofre ataques de Satanás. Toda heresia tem origem nos demônios. 1 Timóteo 4:1. Toda heresia tem origem espiritual nos demônios. Ela se dá pela ignorância humana, ou ela encontra um meio, um veículo, ela é veiculada pela ignorância, mas ela tem origem nos demônios. A heresia não tem origem na cabeça de nenhum homem, ela tem origem em Satanás e seus demônios, e ela persegue a igreja desde o começo e até hoje. E finalmente, o último ponto, o último princípio da reforma: só lhe deu glória. Somente a Deus seja toda a glória, não ao Papa, nem à igreja, mas ao nosso Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse convite. Eu espero que Deus continue com vocês e que vocês continuem estudando as Escrituras e crescendo no conhecimento das doutrinas da palavra de Deus.